Olá, pessoal! Hoje vamos bater um papo com o 01 do TCE Goiás, isso mesmo. Hoje a gente tem entrevista especial aqui no Estratégia. Gabriel Loyola, aprovado para o cargo de analista de controle externo, no cargo de contabilidade nesse concurso do TCE Goiás, no primeiríssimo lugar. Parabéns, Gabriel, por essa conquista e bem-vindo ao Estratégia. Obrigado, Renata. Valeu pela entrevista, valeu pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história, de falar um pouquinho de tudo que eu passei e vamos nessa. Então, para a gente começar, conta um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, quando se formou. Tá, meu nome é Gabriel Felipe Loyola, eu formei em contabilidade pela UFG em 2016, formei em contabilidade, obviamente, passei no concurso em primeiro lugar do TCEGO, para o cargo de analista de controle externo em contabilidade. Estudei durante 4 anos para esse concurso. Era o meu concurso fim, assim, era o concurso que eu queria realmente quando eu comecei. Até citei com você que eu tentei fazer a Lego, tentei fazer vários outros concursos nesse meio do caminho, como CGU, TCE Santa Catarina também, que foi uma decepção muito grande, mas no fim deu certo o TCE GO, que era o concurso que eu queria realmente, e consegui passar em primeiro lugar ainda, um concurso tão difícil e concorrido, hein? Exatamente, uma grande conquista na sua terra, pertinho de todo mundo, de familiares. Nossa Muito senhora, bom. acho que isso para mim foi a coisa mais importante, ficar perto de família, perto das pessoas que eu amo, né, e viver bem aqui e ficar perto do meu filho. E quando você decidiu estudar para concurso público? Pô, então, eu sempre trabalhei em empresa familiar, né, trabalhava na empresa do meu pai. Em 2018 a empresa não estava indo muito bem, e aí meu pai foi bem sincero comigo, né, e falou: "Ó, você pode tentar prestar concurso público". Eu já tinha formado em contabilidade e eu sabia que contabilidade já tinha muitas provas, né, para concurso. E ele me incentivou, falou assim: "Ó, tenta concurso público, que é uma boa". Ele tinha sido bancário, né, do Banco do Brasil, então ele falou: "Ó, eu sei que o concurso é muito bom e você é uma pessoa inteligente". Eu tinha uma base muito boa, porque eu estudei em escola particular a vida inteira, né, então minha base era boa. Ele falou: "Ó, tenta fazer concurso, que é a coisa que não tá muito boa, tem aquele lado da vida privada, né, porque ela não é uma garantia, né, tipo assim, você não sabe o dia de amanhã". Então ele me incentivou, falou: "Comece a estudar". E era uma coisa que eu já queria já também, pelos salários maiores, pela estabilidade que tem. Eu sou um cara muito, eu gosto muito dessa estabilidade, de não correr risco, então era uma área que eu queria já há muito tempo. Ah, que legal. E aí, quando você de fato começou a estudar? Eu comecei a estudar no final de 2018, foi no final de 2018 e eu fui até final do ano passado, até final de 2022. E aí, quando você começou a estudar, como era a sua rotina? Você conciliava com o trabalho? Quanto tempo tinha para estudar? Conciliava com o trabalho, mas no começo fiz tudo errado praticamente. Acho que todo concurseiro que vai escutar isso aí vai me entender. Fazia resumo demais, estudava em hora errada, sei lá, não fazia muitas questões. Então, acho que tudo que fazer de errado eu fiz. Mas aí depois fui me ajeitando, fui tendo várias reprovações, fui aprendendo nesse meio do caminho, e aí fui conseguindo melhorar os meus estudos. Comecei a acordar mais cedo. Acho que foi um ponto muito legal, que eu consegui. Acordava 5 horas, já eliminava 2 horas de estudo. Depois estudava na hora do almoço ali mais 1 hora, e de noite chegava em casa e estudava mais 2 horas. E ia fazendo estudo, tipo ciclos, mas igual na faculdade, mais ou menos. Acho que as pessoas vão entender. Que você tem aquela agenda do dia. Então eu fazia mais ou menos igual aquilo. Todo dia eu sabia o que eu ia estudar. Acho que também isso foi um ponto importante para mim. Eu não ficava rodeando: "Ah, eu tenho que estudar tal coisa, eu tenho que estudar outra coisa". Não, eu sabia o que eu tinha que estudar. Segunda era português, por exemplo, terça direito administrativo, quarta direito constitucional, e aí eu seguia todos os dias. E eu sempre fui muito constante também. Eu estudava praticamente todos os dias. Era feriado, era domingo, final de ano, carnaval, eu estava estudando. Então, são pontos meus que foram fortes. É estudar todo dia, ser constante. Certo, tá sempre em contato com a matéria, né. E como você conheceu a estratégia? Eu conheci estratégia pela internet, e aí eu sempre quis assinar uma estratégia, mas na época eu não tinha muito dinheiro, estava meio apertado de grana, mas aí depois deu uma liberada na grana. Eu falei: "Não". Eu assinei outro site, mas eu não gostei, eu não tive muita afinidade com o material, eu não gostava. E aí eu peguei e assinei a estratégia, e depois da estratégia nunca mais eu larguei também. E aí você tinha o material, você disse que estudava, já tinha as matérias certas para cada dia da semana, mas como era uma sessão de estudos? Você começava com teoria ou começava com questões, fazia uma revisão do dia anterior, como era? No começo eu estudava teoria e depois fazia as questões.
sempre assim no começo, que eu pegava a teoria, fazia as questões, só que eu vi que isso não estava dando muito certo, porque tinha uma falsa impressão de que eu estava aprendendo. Quando eu terminava as matérias de estudar, porque eu sempre li o PDF e depois fazia as questões do PDF, eu comecei a inverter. Aí meus estudos foram, eu começava a fazer as questões e aí as coisas que eu errava, eu trabalhava em cima delas. Então, vou dar um exemplo, direito administrativo. Direito administrativo era meu ponto fraco, assim, terrível. Tive que assistir várias aulas do Herbert para me ajudar. Então, eu comecei a inverter. Então, eu fazia as questões, via o que estava errando, voltava no PDF dele e estudava aquilo que eu estava errando. E aí, tanto que eu fiz isso, acho que nos 2 últimos anos, minhas notas subiram demais. Foi o melhor jeito que eu encontrei para estudar. Ah, certo. Você preferia então PDFs a videoaulas? PDF. Sempre PDF. Eu acho que PDF te força a buscar informação. Eu gosto muito das videoaulas também. Assistia da Adriane, do Herbert, mas eu sempre fui pelo PDF, porque o PDF eu buscava informação. Eu não tinha aquela informação passiva ali para mim, né? Então eu tinha que ir lá, ver como é que era, reler, e eu relia várias vezes para aprender de novo. Aí você falou que fazia resumo no começo, depois aprendeu que perdia muito tempo, mas já avançado você ainda lia PDF, grifava, tinha alguma coisa que destacava os Não, assuntos principais? eu fazia um caderninho de erros. Colocava um Wordzinho mesmo, assim, bem basiquinho mesmo, aquelas coisas que eu só tava errando. Tentava colocar só o que eu tava errando. O problema é quando eu errava demais, né? Mas eu só colocava aquelas coisas que eu estava errando. Então, por exemplo, princípios de direito administrativo. Se eu tivesse errando alguma coisa, eu colocava nesse caderninho e eu ia até o fim do ciclo do direito administrativo. No final, eu voltava em todos os caderninhos de erros e lia todos. Então, eu focava naquilo que eu estava errando. Ah, certo. E isso ajudava a fixar aquela parte que era mais difícil para você. Ajudava a fixar, porque é muito engraçado. Os erros se repetiam comumente, assim. Eu estudava muito atos administrativos. Nossa, eu errava muito atos administrativos. Quando eu ia ler o caderno de erros, estava praticamente a mesma coisa que eu tinha colocado, porque eu ia errando. Então, antes de uma prova, era importante eu ler esse caderninho de erros, porque pelo menos aqueles pontos fracos que eu tinha, eu sanava. Então, ficava mais tranquilo, assim, aquelas decorebas. Então, eu colocava também. Então, sempre eu estava vendo o caderninho de erros para não errar as coisas que eu errava. E pelo jeito deu certo, né, para ser primeiro colocado, você deve ter acertado tudo. Deu certo, deu certo. Eu mudei a estratégia, comecei a fazer muito mais questões do que eu já fazia. Comecei a analisar também as questões mais do que eu fazia antes quantidade, antes qualidade do que quantidade também. E deu certo. Deu certo em 3 concursos, então deu certo. Eu recomendo fazer isso. 3 vezes primeiro lugar, não é isso? Eu tenho um retrico de primeiro lugar. Tem que pedir música no Fantástico. Quais foram os Um outros? Só para a gente saber aí. foi primeiro lugar na Secretaria de Administração do Estado de Goiás, primeiro lugar no Ministério Público do Estado de Goiás e primeiro lugar no TCE. Todos cargo contábil, todos primeiro lugar. E durante essa caminhada você foi aprendendo o que funcionava melhor para você, né? Aham, Eh, foi. o tipo de material, por exemplo, o PDF você disse que assimilava melhor, e aí a forma de estudar, alguns minutos disso, ou teoria e tal, para manter o foco ali e ter um rendimento, né? Foi, eu acho que o legal, assim, pelo menos da minha trajetória, eu não tive medo de mudar. Eu via, pô, desse jeito não tá legal. Então eu lembro que, sei lá, no começo eu tentava estudar na empresa ali, mas aí na empresa, muita gente tava falando, cara, não vai dar certo, eu vou mudar. Comecei a separar horários diferentes. Aí eu reprovei na PGDF também. Aí depois da PGDF eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, porque eu falei, não, então, se eu não estou conseguindo estudar de noite, então, ou em outros horários, vou estudar de manhã, o mais cedo possível que eu conseguir acordar. Então eu sempre fui mudando, assim, as minhas estratégias, sabe, para não ficar naquele mesmo, para acertar. Eu acho que isso foi uma vantagem minha também. Eu não tive muito medo de ir, porque geralmente as pessoas pegam um jeito e seguem até o fim. E não se reavaliam, não veem quais são outras melhores estratégias para passar. Então eu sempre falei, não, essa estratégia não está funcionando mais, vou abandonar ela, vou para outra. Foi legal de fazer isso também, porque sempre eu estava mudando e melhorando. E chegando perto de prova, véspera de prova, como você era? Você intensificava ou dava uma relaxada? E até mesmo no dia da prova, você dava uma olhadinha ali no seu caderno de erros, nas suas anotações? Quando chegava no final, assim, da prova, ou no final da semana de prova, eu tentava ler o caderninho de erros que eu falei, todos aqueles que eu tinha, ver aquelas decorebas que eu tinha que fazer, de todas as matérias, focava naquelas matérias que eu estava mais fraco, e eu tentava ver alguma revisão de véspera de estratégia.
Mas eu também não ficava muito assim esquentando a cabeça, não. No final assim, da semana, eu tentava dar uma relaxada, tentar dormir melhor, mas eu nunca conseguia, porque eu sou muito ansioso, extremamente ansioso. Então, mas eu tentava não assim, colocar muito peso, eu até de vez em quando diminuir a carga horária para não ficar muito pesado, pra chegar com a carga muito pesada, para ficar tranquilo, para chegar na hora da prova o mais tranquilo possível. E nessa prova especificamente do TCE, você, quando chegou e abriu o caderno de prova, você olhou, hoje é meu dia? Como é que foi a sensação? Nossa, não, eu pensei, na hora que eu abri o caderno, na verdade, foi assim, quando eu abri o caderno de provas, pela parte específica, eu achei que foi tranquilo. Mas pela outra parte, que eu não estava meio sem estudar, aí eu, nossa senhora, eu acho que não vai dar para mim passar. Eu tive, assim, eu acho que o concurseiro tem sorte e tem preparo. E eu sempre me preparei para a FCC. E a FCC foi a banca do concurso. Era a minha banca preferida. Então, tipo, quando saiu a banca, eu falei, pô, é uma chance grande para mim, né? E como eu me preparava muito bem para a banca, para a FCC, eu consegui fazer a prova muito bem, correr a prova muito bem. Quando eu corrigi a prova, eu achei que eu não ia passar pela pontuação, porque pela minha pontuação eu falei, ah, não vai dar para passar. Mas aí eu joguei de olho na vaga, né, no site, eu tava em quarto, falei, pô, quarto capaz que dá, né? Aí depois saiu o resultado da discursiva, e da discursiva eu fui a maior nota, aí deu certo. E você tinha fechado o edital? Já tinha fechado o edital, eu já tinha estudado, é porque foi assim, eu sempre estudava o TCE-GO, era o meu concurso que eu estava almejando há muito tempo. Então, toda vez que não tinha edital, eu estava estudando para ele. Então, eu já tinha meio que fechado o edital dele. Quando saiu, acho que faltavam poucas matérias para fechar, eu fechei elas. Acabou que no fim eu não consegui estudar. Minha preparação para essa prova específica não foi muito boa, porque tinha acabado de passar na MP e eu tinha acabado de assumir o cargo. Então, eu estava em transição de assumir cargo, de aprender tudo de novo, aprender coisas novas no trabalho. Então, eu não me preparei do jeito que eu queria, mas como eu tinha um preparo muito bom a longo prazo, eu tinha me preparado há muito tempo, deu certo no final, né? Eu tinha uma bagagem boa para fazer a prova e não ser reprovado. Você acha que ter foco num concurso como você fez, né? Você olhou ali as oportunidades e achou que esse era o ideal para você e manteve, né, o ritmo ali pensando num concurso, você acha que isso ajuda? Ah, ajuda demais. Eu sempre fui assim, eu acho que você tem que manter um foco em um concurso, mas não perder as oportunidades que tinha. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi a área de controle e o meu concurso final era o TCE-GO, que eu queria, né? Se eu não tivesse passado em outros. Então, eu fiz TCE Santa Catarina, reprovei, fiz TCDF, reprovei, fiz CGU, reprovei. Então, sim, eu tentei fazer outras provas, mas sempre preparando para a área de controle e sempre preparando para o TCE. Quando eu não estava sem edital, era TCE. Eu acho que essa preparação foi essencial. E como foi a sensação quando você viu seu nome ali no primeiro lugar da lista? Ah, quase bati o carro. Eu lembro que eu estava levando meu filho para o psicólogo e um rapaz me avisou, me mandou mensagem, um colega meu, inclusive. Ele me mandou mensagem, cara, você ficou em primeiro. Eu falei, não, peraí, mentira. A gente fica sem acreditar, né, obviamente. Eu falei, não, mentira, não é possível. Quase bati o carro, tava ali num trânsito danado, era de manhã, segunda-feira. E aí cheguei no psicólogo dele, ele foi lá pro psicólogo, eu fiquei mandando mensagem pro povo sem acreditar. Só que aí uns amigos me avisaram de novo, falaram, cara, você foi primeiro de novo, outra prova que você foi primeiro. Sem acreditar, assim, acho que tem hora que é difícil cair a ficha, né? Que a gente passa num concurso tão pesado que a gente almejou tanto, né? Você conseguiu esse primeiro lugar, já é o concurso que você sonhava, né? Desde o começo você se preparou para ele. Então, primeiro lugar, tem margem para erro. Você, quando olha seu processo de estudo, você consegue enxergar alguma coisa que poderia ter sido melhorada ou que você melhoraria se fosse estudar novamente? E quais foram os principais acertos? Que aí sim eu acho que você tem bastante coisa para contar, né? Que Ah, numa preparação bem sucedida como essa, você teve muitos acertos. Então, eu queria que você fizesse um balanço aí sobre isso. nossa, muito complicado. Mas, ó, erros, eu acho que eu mexia demais no celular. Muito, assim, era uma fragilidade minha. No começo, fazer muitos resumos mesmo, assim, perdia muito tempo. Demorei muito tempo para terminar o ciclo de português, porque eu fazia resumos em excesso. Tem muita coisa, assim, que eu achava que eu errava. É não dar valor nas matérias de acordo com o que você sabe. Se você domina uma matéria, você tem que estudar menos ela, estudar mais aquela que você não domina. E no começo eu colocava tudo igual, colocava o tempo todo igual. Então isso era um erro. E se for falar de acerto assim, eu acho que foi muitas questões mesmo. Eu terminei
sai de questões com mais de 100.000 questões, e não só fazer as questões, aprender a analisar as questões, como resolver elas. Constância, eu acho que eu fui muito constante também. Poucas vezes eu deixei de estudar, ou me chamando para sair, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Não, eu vou estudar, principalmente véspera de prova, mês de prova. Disciplina, fui muito disciplinado também, sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Sei lá, e foco total, assim, tive foco no TCF, na minha área de controle. Eu nunca deixei de estudar para área de controle, mesmo tendo, assim, é óbvio que eu fiz alguns concursos no meio do caminho, fiz Cefaz DF, mas não era meu objetivo. Então, assim, se eu fosse falar, meus acertos eram esses, assim, foco, constância, disciplina, focar numa área também. Eu vejo muita gente, vou fazer polícia, vou fazer TRT, vou fazer controle e não fica numa área e resolver muitas questões. Então, resolva questões. Se um dia se você tiver ruim, sei lá, não quer estudar, resolva questões, que pelo menos ali sua cabeça vai dar uma esparecida e vai ser bom para os seus estudos. Você falou aí bastante de foco. E como você fez, assim, com a parte emocional para se manter no foco? Porque a gente sabe que essa parte pega muito para o concurseiro que está ali no dia a dia, nessa dificuldade de estudar, não tem garantia de quando vai passar, né? Então, como você fez com essa parte, assim? Foi bem difícil, porque teve muitos momentos assim que eu pensei em desistir. Depois do TCE Santa Catarina, assim, eu cheguei arrasado da prova, assim. Quando eu corrigi a prova, eu falei, cara, não dá para mim, não vou fazer isso mais. Mas eu tive boas pessoas, assim, que me auxiliaram, me ajudaram. Eu já tinha ficado mais ou menos ali em segundo lugar no concurso, que era só de uma vaga, então eu já sabia que eu estava no rumo ali. E eu conversei com várias pessoas de concurseiros que também passaram pelas mesmas coisas. E tive vários amigos e família também, né? Família me ajudava bastante, me apoiava, falava que era assim, que uma hora ia chegar. Eu tive uma amiga muito grande também, a Ana, que me ajudou bastante. Sempre me ajudava. Depois de reprovar, ela, não, calma, a gente conversava. Tive dois amigos também que todo dia conversavam comigo, me apoiavam. Então foi assim, foi muito de mim também, de não querer desistir. É óbvio que a gente tem aqueles picos assim, né? Tipo, vou desistir, vou jogar esse tempo pro ar, não vai dar certo. Mas teve muito também das outras pessoas que me ajudaram, me apoiaram. Muita gente falava, tinha um tio também muito legal, que sempre que eu encontrava, ele falava, cara, vai dar certo, continua que vai dar certo. Então, essas pessoas me ajudaram a manter o foco. Certo. E a principal motivação, qual era? Meu filho, saber que eu vou poder dar a melhor vida que eu posso dar para ele. Então, tinha muitos dias que eu acordava 5 horas da manhã, olhava para ele assim, ele estava dormindo e eu ia estudar. Pô, eu não posso desistir por mim, eu não vou desistir por mim nem por ele também, eu vou fazer por ele. Então, Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, quem busca também uma aprovação e está aí nessa rotina de estudos. eu falaria não desista. Eu sei que é meio clichêzinho assim, eu ia falar não desista, mas o caminho é longo, vai ser difícil, vai ser chato, tirando aquelas exceções de pessoas que passam um ano, mas o caminho vai ser longo, vai ser ardiloso, vai ter dias que você não vai querer estudar, mas mantenha um foco, que uma hora vai sair para você, uma hora dá certo. Para mim deu certo. Conheci pessoas também que estavam quase desistindo já, colegas meus que passaram na MP que também estavam, o cara estava no limite e conseguiu passar também. Então, não desista, continua até o fim, que uma hora vai dar certo. Que maravilha ouvir esse depoimento tão feliz de conquistar o cargo que realmente queria, né? Que deu tudo certo, você fez a sua parte, colheu os frutos. A gente agradece muito sua participação aqui conosco, Gabriel, contando um pouquinho aí da sua trajetória, do que você fez para conseguir essa aprovação, e com certeza vai ajudar muita gente. Eu agradeço vocês, eu sou muito grato à estratégia, assim, pode também mais parecer mais um clichê, mas não é, assim. Estratégia era o site que eu usava todo dia, assim, PDFs, professores, encontrei com os professores no CGU, tirei foto com o Herbert, para mim foi muito legal, o apoio deles, o material também sempre atualizado. Um abraço para o Júlio Cardoso, queria mandar um abraço para ele, porque os PDFs deles eram muito bons e sempre me ajudou. Teve um dia que eu mandei mensagem para ele, ele me respondeu, então, muito grato à estratégia. Que legal ouvir isso. A gente deseja todo sucesso para você na sua carreira, que aproveite Obrigado. muito aí agora a vida, o trabalho. Você já É. batalhou, conquistou, agora tem que usufruir, né? Agora a vida é curtir, né? Ir pra praia, cervejinha, água de coco e curtir a vida. Tá certo. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau.